14 horas, desculpe-me o atraso, boa tarde. Meu nome é Zenóbio, sou arquivista, estou chefe do Arquivo Central da Universidade Federal de Ouro Preto. É uma cidade muito bonita, alguns colegas já pediram para a gente fazer um evento lá, mas se tiver uma comissão que me possibilite ajudar, quem sabe, né? Nos próximos. Mas neste eu não candidatarei não. Então, iniciando, você passa para mim, Rodrigo? Eu vou ficar em pé porque eu sou um pouco agitado e talvez isso me ajude. Então, já que você vai passar, eu vou ficar do outro lado. Esse é o grupo de trabalho do acervo acadêmico, né? A gente começou com um número maior, mas a todo instante a gente falava, gente, o grupo de trabalho, e acho que serve para os próximos, é um grupo ativo, né? Diferentemente de um grupo do WhatsApp ou de outras redes sociais, né, que você recebe informações e pontualmente vai respondendo. Mas você tem que fazer, tem que trabalhar. Ah, não tenho tempo. Pô, acho que todos nós aqui, a instituição é apenas um arquivista e 3 técnicos. E aí a gente cuidar de todos esses projetos aí. E a gente faz o que pode, né? Então, temos aqui a Cássia Gisele, que está presente, que é da Universidade Federal do Espírito Santo, a Sinara, do Fronteira Sul, a Claudinei Carim, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ela desempenhou um excelente trabalho, com respeito a todos os colegas, o Rodrigo e a Gisele, e quem está nos assistindo, mas a Claudinelli fez um excelente trabalho, muito do que foi construído teve a participação dela, não só através de ideias, mas de fazer também. O Guilherme, também da mesma instituição que ela, Heloísa, que está aqui presente, né? A gente ia fazer um belo trabalho. Podemos agora com o GT de Políticas Arquivísticas, né? A gente já tinha conversado muitas ideias boas que podemos contribuir para o GT. A Janda, né? Também está presente nesse momento. Ah, achei. A Juliane Teixeira, da Paraíba. Teve a Marcela, lá da UF. O Pedro, né, participou pouco, porque Pedro estava em todas as frentes, mas, de vez em quando, puxava a minha orelha, Zenóbio, pode fazer isso, né, o prazo. É um bom gestor, né? É um gestor de projetos. O Rodrigo, ele entrou na segunda etapa, que eu vou apresentar, que veio falar sobre diploma digital. Por isso que ele está compondo a mesa, ele vai falar a respeito. A Sandra Messa, do Instituto Federal de Santa Catarina, e a Solange Ubi, também do UFAM, fez grandes contribuições, pedidos de informações através do Via SIC. Né? Então, foi um grupo que fiquei muito honrado em coordenar e feliz, muita gente inteligente, muita gente boa de serviço. Né? Eu vejo que, nesse ambiente, nós temos pessoas boas que, se a gente juntar as nossas forças, faz barulho mesmo, tá? Não só dentro da instituição, a gente faz nos órgãos também que compõem, temos que nos unir, nos organizar e ter foco. Tá? Não adianta todos querer ir para uma direção, a gente tem que ter foco e trabalho. Muito trabalho mesmo. Né? Vamos lá? Então, a ideia desse GT, né, ele surgiu em função da publicação das 2 portarias, das 2 normativas, que foi o decreto 9.235, né, de 2017, e a portaria 22, que eu citei. E aí, no Comitê Nacional das IFES, né, dos arquivistas das IFES, do CENIFES, e aí a gente discutiu, eu falei, vamos colocar, acho que já veio isso desde a FURG, em 2017, no 5º Enarquifes, foi criado o GT. Então, a ideia é reunir servidores, arquivistas e técnicos e colegas colaboradores, né, que atuam na área, nos arquivos das IFES, para buscar soluções. E a portaria 22, ela foi revogada, como eu disse, e veio a 315 em abril de 2018. E nós criamos em julho o GT, julho de 2018, mas a ideia já veio amadurecendo muito antes.
E, paralelamente a isso, surge também a Portaria 330, que fala sobre a emissão de diplomas em formato digital. Continuando, a gente vai falar sobre essas 3 normativas, eu vou ficar aqui, que startaram esse grupo de trabalho. Né? Foi o Decreto 9.235 de 2017, as Portarias 315 e 330. Então, no Decreto 9.235, eu lembro, enquanto CENIF, né, Pedro, fizemos até uma nota de repúdio. O professor Daniel Flores também, nas redes sociais, se manifestou. FENARC, se não me engano, algumas instituições e colegas se manifestaram contrário a essa proposta, que foi nos apresentada. E, entre eles, tivemos alguns artigos que foram polêmicos, o 20 e o 21, né? E também, não só polêmicos, mas também colaborativo, porque a gente começou a aparecer, né? Como foi colocado ali, a questão do credenciamento institucional, entre elas o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Acervo Acadêmico e Meio Digital. Ambos serão objeto de avaliação institucional. Então, isso também acabou nos dando força. Né? Alguns colegas, como o Eduardo, que eu tenho conhecimento, outros, fizeram trabalho em cima dos PDIs. Né? E falando também do acervo acadêmico em meio digital. Prosseguindo. O artigo 37, aí já estou falando da Portaria 315, que foi inicialmente a 22, que também a nota de repúdio a gente falou da 22, revogada, mas mantiveram. Eles definem o acervo acadêmico, conjunto de documentos produzidos e recebidos por instituições públicas e privadas, que ofertam educação superior pertencente ao Sistema Federal de Ensino, referente à vida acadêmica dos estudantes e necessários para comprovar seus estudos. Mais à frente, eu vou falar sobre isso. Né? Adiantando, porque quando fala o termo acervo acadêmico, eu acho que mencionei aqui, não só é arquivístico, mas pode ser também bibliográfico, museológico. Ele dá uma amplitude. Ao realizar pesquisa via ESIC, quando eu falava acervo acadêmico, alguns direcionavam para outras áreas, né? E o foco era o arquivo. O artigo 38 também ele fala sobre a custódia de documentos, e aí relaciona o Código de Classificação de Documentos e a tabela de temporalidade. Eu não sei se lembro, no 1224, 2013, aparecia o 1260, que remetia o Código e a tabela de temporalidade para atividades fins, que também foi revogado pela Portaria 315. Prosseguindo, o artigo 44, né, determina que, nos casos de comprovada impossibilidade de guarda e manutenção do acervo, os representantes legais da mantenedora das IES, instituições de ensino superior, nesse caso, pode ser as públicas ou privadas, descredenciado ou em descredenciamento, poderá implicar na transferência do acervo a uma instituição federal de ensino superior, na mesma unidade federativa das instituições de ensino superior descredenciada. Então, isso aí é grave, né? Porque estamos aqui em Goiânia, se uma instituição privada... Porra, só isso. Mas aí, desculpa. Para descontrair, né? E aí, se uma instituição ela vier a ser descredenciada, a gente vai ter o ônus de assumir todo esse acervo. Né? Então, os colegas do Rio de Janeiro, nós tínhamos a Universidade Gama Filho, era uma universidade top do Rio de Janeiro, né? E quando faliu, ficava na Piedade, né? Ao falir, muitos documentos foram jogados à deriva nas lixeiras. Documentos de alunos, diplomas históricos. E isso acabou que o MEC se preocupasse e elaborasse essa normativa. Vamos lá, dar continuidade. O artigo 45, que aí entra aquela questão também polêmica, né? Que os documentos que compõem o acervo acadêmico, né, conforme o Código de Classificação, deverão ser convertidos para o meio digital no prazo de 24 meses. Né? Estamos vivendo um momento muito delicado, apresentado ontem, inclusive, pela Gleice, aqui. E questão de recursos. Nós tivemos também o congelamento
código de vaga dos técnicos de arquivo, né? Também tivemos aí uma normativa que empresas terceirizadas podem realizar serviço de gestão documental. Eles estão incentivando as empresas, os empresariados, a fazer digitalização, né? E aí os critérios que nós sabemos. E no prazo de 24 meses, né? Vocês se virem. E aí, para ter uma ideia, 4 de abril de 2020, temos aí um pouco mais de 6 meses, ou menos, 6 meses praticamente, é o prazo final desta normativa. E, além disso, ele pede para que obedeça os critérios de digitalização, né, crie métodos e crie um comitê gestor para a política de segurança da informação. Né? Então, houve uma loucura, provocada até pelos pedidos de informações, né, do GT, que a gente vai apresentar à frente. O artigo 46, ainda da portaria 315, de 2018, determina que o acervo acadêmico, oriundo da digitalização de documentos, ou da produção de documentos natos digitais, deve ser controlado por um sistema especializado de gerenciamento de documentos eletrônicos. Diferentemente do AFD, o Ministério do Planejamento bancou o sistema, né? Mesmo que a gente encontre algumas situações, o Pedro pode falar com mais propriedade, mas houve esse sistema. E aqui não fica claro se nós temos que desenvolver ou eles vão oferecer esta ferramenta. E os critérios que todos nós sabemos de preservação, de repositório, se atende o CIGAD, enfim, né? O EARC, enfim. O artigo 46 determina que o acervo acadêmico... Não, novamente, né? Aí eu já vou falar da portaria MEC, que depois, à frente, o Rodrigo fez esse trabalho de pesquisa, vai poder falar com mais propriedade, que é de abril de 2018, que saiu junto com a 315, que foi no dia 4, que é o diploma digital no âmbito das IFES, né? Incluindo as instituições públicas e privadas. Na verdade, IES. Prosseguindo. Então, o nosso objetivo geral, fomentar a gestão de documentos arquivísticos no âmbito das IFES, através de mobilização dos órgãos superiores, a administração pública, quanto à importância da gestão, preservação, acesso à autenticidade do acervo arquivístico relativo às atividades fins das IFES. Qual é a nossa preocupação do GT? Né? O gestor, ele é o responsável máximo. Solicito digitalização. Solicito que a gente receba documentos transferidos de uma IES descredenciada. Determina um prazo. Então, são muitas exigências e poucos recursos. Continuando. Os específicos, analisar os dispositivos das portarias e decreto, que versam sobre o acervo acadêmico, a capacidade das IFES cumprir as exigências, a gente fez esse levantamento, analisar o cenário de implementação do diploma digital nas IFES, encaminhar as análises técnicas resultantes das discussões no âmbito do GT para o Ministério da Educação, Arquivo Nacional, Conselho Nacional de Arquivo, ANDIFES, entre outros órgãos, visando a adequação à legislação no que se refere ao acervo acadêmico em consonância com instrumentos arquivísticos. Eles saem despejando essas normativas, querem o cumprimento, e a gente não tem o apoio de algumas instituições. Não digo só financeiro, mas técnico, administrativo. Então, este evento é uma grande oportunidade para a gente fazer e realizar os encaminhamentos. Nós já tínhamos discutido, e agora com o GT, da política arquivística, também podemos aproximar o elo a esses órgãos. Ações planejadas. Buscar informações dos arquivos, unidade responsável pela gestão de documentos, e verificar se as IFES realizam a guarda ou acumulam documentos de outras instituições. Surpreendente, porque tem algumas sim, né? A gente acha que não. Verificar se as IFES estão aptas para receber o acervo acadêmico transferido de uma IES descredenciada, levantar o status da adesão do diploma digital
e levantar necessidades relacionadas à gestão de documentos arquivísticos, analógicos e digitais, que constam no PDI, no planejamento e execução do projeto do acervo acadêmico digital das IFES. Então, o que a gente executou? Foi dividido em 2 momentos. O primeiro iniciou em julho de 2018 e foi até o 8º CNA em João Pessoa, no qual eu não pude participar, mas fui representado pela Gisele. No que consistiu a apresentação dos membros do GT durante esse período, discussões e definições dos objetivos e a metodologia a ser utilizada, bem como a criação de ferramentas de controle, pesquisa e comunicação. O que nos aproximou, né, foram as redes sociais, o WhatsApp, o Hangout e o Google Drive, que a gente utilizou para não só se comunicar, mas todo o trabalho produzido pudesse ser visualizado e trabalhado em conjunto. O segundo momento foi realizado nesse ano, né, e ele consistiu, a partir de abril de 2019 até este momento, né, e foram realizados um levantamento de 104 instituições. Depois, Renato, o GT vai entrar em contato. Você levantou, acho que foi 106. Porque, na verdade, eu incluí segundo, Eu incluí também. Foi incluso. Acho que foi isso aí, Jataí, Catalão, que a gente não colocou. Ah, então deve ter sido isso. Não, mas eu não coloquei. Então seria 108. São 4 novos. Por exemplo, a UF, a Universidade Federal do Agreste, Pernambucano, também não entrou. Porque 104 foi pego naquele EMEC, né? Tem 104 registros, mas são 103 entre universidades, institutos federais, né, CEPETs. Agora, a gente excluiu aqui no primeiro momento o colégio Dom Pedro II, né? E aí a gente, nesse caso, ele está aqui incluindo 104 registros. Eu peguei de lá também, eu também, o meu dado foi de lá. Bem, de qualquer maneira, que depois o Rodolfo vai levantar a placa de 10 minutos, né? E a gente, enfim, é um referencial. E foi realizado também 3 frentes de trabalho, responsável pela coleta, análise e consolidação de cada conjunto de dados. Prosseguindo, Rodrigo, faz favor. Então, os 3 frentes de trabalhos foram estas. Tínhamos o objetivo de analisar os principais dispositivos do decreto e portarias que versam sobre o acervo acadêmico, tendo como base a legislação, e as atividades que estavam previstas, a resposta do SERES-MEC, levantamento da legislação e outros documentos orientativos sobre o acervo acadêmico. Um outro grupo ficou responsável por avaliar, através do levantamento de dados, a capacidade das IFES cumprir exigentes presentes na portaria e decreto que versa sobre o acervo acadêmico. Então, foi realizado consulta, através de questionário, quanto ao recebimento e transferência de acervo de outras IFES. Também foi subdividido o grupo, né, para verificar se as IFES criaram o comitê gestor, para elaborar, implementar e acompanhar a política de segurança da informação. E verificar se as IFES contemplam o projeto de acervo acadêmico e meio digital nos seus PDIs. Um terceiro grupo, analisar o cenário de implementação de diploma digital, no qual o Rodrigo participou, coordenou e realizou, né? E realizar consultas IFES via SIC, buscando identificar se houve adesão ao diploma digital, tanto na graduação e pós-graduação. 10 minutos. Nossa. Verificar a implementação e aderente à portaria 554 de 2019. Então, vamos logo direto aos resultados, né? Então, eu vou pedir para você clicar nesse hiperlink, vamos ver se ele funciona. Aí você pode aumentar. Isso, começa lá em cima. Esse daí foi um trabalho muito bem feito pela Claudinelli, né, que é uma linha do tempo referente à normatização dos documentos das IFES. Então, ela traz ali, desde a década de 90, né, passando pela 8.159, né, as resoluções do CONARC, aí a aprovação do Código de Classificação e a tabela de temporalidade, também muito importante para nós. E já em 2011, tivemos o Código de Classificação e tabela de atividade fins. Continuando, teve a portaria 1224, que foi revogada. A nota conjunta também, que saiu, que fala sobre requisitos legais e normativo. Chegando em 2017,
2018, acho que eu estou focando nesse grupo de trabalho. E temos agora 554, que aí vai ficar para darmos continuidade no GT, que é sobre os procedimentos para emissão e registro de diploma de graduação por meio digital. Ok? Mudando a tela. Aí vem os resultados, né? Se a instituição constituiu o comitê gestor. Então, vocês percebem que 73% ainda não constituiu. Porém, né, não, é o contrário. 20% constituiu o comitê gestor. 73% não constituiu e 7% não responderam. Mas já é percebido que isso movimentou a rede IFES, porque quando eu fiz uma outra pergunta, no outro momento, eles já vinham com a resposta do comitê gestor, quando eu falava de digitalização. Já tinha iniciado alguns trabalhos, e algumas IFES já falavam, não, nós já criamos o comitê gestor através da portaria número tal, então já tiveram algumas iniciativas. Então, os membros do Subsiga MEC estão participando da discussão do projeto do acervo acadêmico. Então, todas aquelas normativas, né, isso aí foi um trabalho liderado pela Claudinelli, em um dos 3 subgrupos, e 64% falaram que não. Ou seja, 24% que sim, eles acabam criando essas portarias, né, decretos, e vai despejando sem a participação de um profissional de arquivo. E aí a gente vai tendo que engolir, vai tendo que se adequar e vai encontrando essas situações aí que não contemplam a legislação arquivística. O PDI contempla o projeto de acervo acadêmico e meio digital? Não, para 79%. Então, vocês percebem que a gente mostrou ali uma normativa e que não está sendo cumprida. Então, a gente tem que chegar lá para o dirigente máximo, o reitor, olha, existe uma normativa sobre isso. Vocês não estão cumprindo. Então, quem está em desenvolvimento do PDI, ou ainda vai entrar, é uma oportunidade de vocês linkarem isso. Temos ali 18% que sim. Então, um número muito aquém. E 3 nem foi localizado. Isso deveria ser transparência ativa. Eu falava que trabalha com a lei de acesso à informação. Então, resultados a alcançarmos. Ao analisarmos a normativa, surgiram alguns questionamentos no GT. Estão preparados para lidar com o acervo acadêmico de nossas próprias instituições hoje? É uma reflexão aí para todos vocês, todos nós, né? Como vamos assumir o arquivo de outras instituições de ensino superior descredenciada se não estamos dando conta da nossa? Bateu nossa porta, a partir de hoje, a faculdade ABC do Norte Fluminense. Agora vocês vão ter que fazer a gestão, o atendimento. Outras questões surgiram no decorrer das reuniões. Eu vou pedir um acréscimo. Tá bom, obrigado. Será que os dirigentes das IFES têm conhecimento sobre essa normativa? Há 2 semanas, teve o reitor da UFBA, é João... Quem é da UFBA aí? Ele é o presidente da Andifes. Ele esteve participando de um evento lá na UFOP. E aí eu tive a oportunidade para perguntar a ele sobre essa portaria, a questão se tem como cumprir a digitalização, criar um sistema nos próximos 24 meses. Aí eu corrigi, não, nos próximos 7 meses, porque ela finda em 2020. E ele assumiu e falou que não tem conhecimento e que vai verificar isso junto aos demais dirigentes. Então, eles não estão sabendo do que está acontecendo. É o mesmo caso também, o pró-reitor adjunto do planejamento da UFOP, né, eu cheguei a levantar essa questão com ele, e ele falou, nossa, está tendo acho que em função das nossas pesquisas, que a gente enviava via ESIC, isso aí também foi tema, eles estavam perguntando sobre isso, sobre essa portaria, que eles não tinham conhecimento, que agora, em 2020, tem que digitalizar
toda a documentação dos alunos. E aí ele falou que no Forplad isso foi objeto de discussão. Né? E aí eu falei que ia ter esse evento, ele falou que, se puder depois apresentar os resultados, que ele gostaria de levar ao Fórum dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração. Acho que é uma boa oportunidade, quem sabe. Cabe ressaltar, né, que no artigo 39, dirigente, é isso que a gente falava, ó, você é o responsável. Então, em 24 meses, em abril de 2020, alguém vai cobrar, e é objeto de avaliação institucional. Tivemos também o decreto presidencial, né, que extinguiu mais de 60 mil, quase 61 mil cargos da administração pública, entre eles o técnico de arquivo. Se já estava ruim, né? Enfim, em 2019, o MEC anunciou o bloqueio também de 30% da verba para todas, e a previsão que em 2020 o cenário ainda vai ser mais difícil, né, de gerenciar. Eu falo para todos, imagine tirar 40% do seu salário, né? Enfim, estão previstos novos cortes. Será que teremos recurso suficiente para atender essa demanda? Né? Então, há exigências, mas a gente precisa disso, discutir. Pede para digitalizar as pastas dos servidores, pede para digitalizar as pastas dos alunos. Fica aquelas empresas de digitalização toda hora ligando, né? Mandando e-mail que oferece esse tipo de solução. Né? A TI não sabe como é que vai fazer o sistema de gerenciamento. Né? Não há uma ferramenta. Enfim, vamos prosseguir. Sobre a guarda ou a acumulação de documentos de outras instituições de ensino congênere, pública ou privada, 84% disseram que não fazem essa guarda. Tá? Porém, 14% sim. O Rodrigo mesmo, na UNB, me falou que tem umas faculdades privadas que vocês realizam a guarda de documentos. A UF também, tem colegas aqui da UF, também tem uma lá de São Gonçalo. Isso. Além disso, algumas IFES aqui gerenciam os diplomas históricos de universidades privadas falidas. Né? Então, ainda tem isso, mais uma demanda. Então, mais serviços, menos recursos. Prosseguindo. A instituição tem condições de receber transferência de acervo acadêmico de outra instituição que tenha sido descredenciada pelo MEC. Alguns achavam que essa pergunta era um pouco genérica, né? Ou era uma situação imaginária, assim, ainda não aconteceu. Mas a normativa diz isso, que vai ser avaliado e, dentro do território, ela vai ser transferida, tendo aceite ou não. Né? Então, 90% disseram que não tem como receber esses documentos. E a maioria cai naquela questão, não temos espaços físicos, nós não temos profissionais para cuidar desses documentos. Né? Outro tipo de recursos, né? Não tem. Então, como é que você faz uma normativa? Então, estou brincando. Né? Cria-se as leis, os decretos, as portarias, só para inglês ver, né? Não sei. Cabe a nós, da política de arquivística, GT, né? Questionar. 5 minutos, estamos nos acréscimos. E 6% disseram que sim, nós temos espaços, pode vir, né? Não sei se queria fazer bonito, ou se é realmente a realidade, né? Mas algumas falaram que sim, né? Que tem condições de receber, então, né? Fica aí. Lógico, essa pesquisa, né, foi uma coisa mais subjetiva. Em determinado momento, o GT pode trabalhar. Então, como é que será? Né? Como é que vocês vão receber um acervo de tantos mil metros lineares? Aí fica a critério deles. A gente pode desenvolver a pesquisa. Então, quanto à definição de acervo acadêmico,
entendemos que não abarca todas as classes documentais do Código de Classificação de Documentos. Né? A gente está falando na definição, porque ele, se vocês verificarem, quando fala acervo acadêmico, conforme a portaria, ele só pega as atividades fins. As atividades fins, que eu quero dizer é o seguinte, em relação à pasta dos alunos, o dossiê de alunos. Mas ele não pega como todo, como é o nosso código de classificação. Né? O acervo acadêmico, ele deveria estar em consonância com a legislação arquivística. E sobre a custódia de documentos, fica claro que as instituições de ensino superior devem adotar o instrumento de gestão arquivística nas IFES, e, para isso, é importante que cada instituição tenha instituído essa ferramenta através de documentos formais oficiais. Então, é importante que cada um tenha a sua política arquivística, né? Porque, já que ele determina que, no artigo 38, ele fala que tem que seguir o código de classificação, a tabela de temporalidade, a gestão, né? Todo o processo arquivístico da universidade, das IFES, como um todo. Agora eu vou pedir o Rodrigo para falar, que aí já cai na questão do diploma digital. Obrigado. Obrigado. Pessoal, vou ficar em pé também aqui, que aí fica mais, né, mais leve aqui, né? Bom, de cara, esse gráfico aí já não explica muita coisa, assim, quer dizer, ele já explica muita coisa, né? Só para tentar contextualizar como é que eu comecei a fazer parte dessa discussão, em algum momento o Zenóbio fez um contato e aí pediu que eu fizesse uma interlocução com o Ministério da Educação. O momento foi após o CNA. Foi, né? O seu nome Isso. foi citado. Isso. Aí ele me pediu que houvesse essa interlocução e aí eu comecei, né, uma peregrinação para tentar contato com o MEC, lá que a gente está mais próximo, né, telefone local, né, para tentar achar informações ou obter informações sobre essa questão do acervo acadêmico, né? Poxa, digitalização, o Ministério do Planejamento, na época, né, o Ministério da Economia agora, tinha uma plataforma que era funcional, que poderia ser semelhante ao projeto do MEC. Então, havia algumas questões que podiam ser feitas ao Ministério da Educação para ajudar a gente a entender melhor esse cenário. E naquela ocasião, eu tinha pouca afinidade com a discussão do acervo acadêmico, tendo em vista que na universidade a gente tem uma secretaria acadêmica que tem uma atuação muito autônoma. Assim, a gente colabora com consultorias contínuas lá em ajuda ao acervo físico deles e agora o digital, mas ainda há uma autonomia, tem uma gestão própria, né? Então, tentando entender essa discussão, olhando para as portarias, a gente fez esse contato. Então, quando eu fiz o contato com o MEC, eu fiz o contato com a Cristiane, tive a sorte, né? Foi uma sorte, ela mesma declarou isso, que a Cristiane é a coordenadora do diploma digital no Ministério da Educação. Coordenadora do projeto na integralidade toda. E aí eu perguntei, olha, eu não sabia bem quem era naquela ocasião, e perguntei, olha, Cristiane, como é que está funcionando o acervo acadêmico? E ela falou, olha, sobre o acervo acadêmico, a gente tem um amadurecimento ainda em andamento. Tem uma fase, ainda tem muita coisa a se discutir, a gente tem que envolver a participação da sociedade, tem que discutir mais. Mas eu posso te falar sobre o diploma digital. Aí eu falei, opa, né? Vamos aproveitar o contato, né? E aí, nessa ocasião, eu comecei, então, a tentar entender a questão do diploma digital a partir da fala dela, né? Ou de como isso estava funcionando. Dentro da Universidade de Brasília, a gente já tinha o diploma digital implementado. A gente já tinha conhecimento da portaria 330. Então, havia já conhecimento sobre o diploma digital. Só que, ouvindo do MEC, havia um critério, algumas coisas que traziam diferenciais. Por exemplo, é um projeto extremamente estruturado. Ele está estruturado em 10 eixos que trazem uma segurança jurídica para o processo do diploma digital muito grande. O diploma digital ele é uma luta já de algum tempo, né, nas universidades. Só para contextualizar ainda, a gente até 2018 usava a portaria como determinante um decreto da década de 70, que estabelecia exatamente os critérios para a criação do diploma digital. Papel moeda, o timbre em determinado lugar, da década de 70. Então, quando a gente começa a discutir isso e traz isso para um projeto digital, todas essas questões ficaram
expostas e precisava dar alguma vazão. Bom, mas eu quero o meu físico, tem toda uma questão cultural, tem toda a questão do papel moeda. Isso vai se perder? Então, o projeto do diploma digital precisava dar uma vazão a algumas coisas nesse sentido. E aí, então, para tentar chegar na nossa organização dessas ideias e tentando atender os objetivos, né, a gente ia perguntar primeiro, até volta só um pouquinho rapidinho, a gente ia perguntar primeiro para as IFES, pelo SIC, se ela tinha adesão ao diploma digital. Bom, pessoal, são, nesse caso, nesse nosso levantamento, 103 IFES, né, sem considerar o colégio Pedro II. Né? Nas 103 que nós observamos, né, nós vimos, né, a partir do EMEC, né, do sistema, olhando um a um, precisava fazer a consulta a eles via SIC. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa na internet. Bom, então, vamos dar uma olhada? Havia uma escassez enorme sobre a questão do diploma digital. Só tinha algumas universidades falando sobre o diploma digital. Tinha notícias da Andifes e etc. Mas havia uma escassez, ainda era muito pouco. Eu falei, poxa, a gente vai fazer uma consulta via SIC para perguntar isso aqui. Faz sentido fazer essa consulta? Então, contrariando o objetivo inicial ali, a gente avançou na consulta, mas não foi pelo SIC. Não foi pesquisa via SIC. Eu tive que entrar nas páginas web de cada uma das instituições, e aí eu, então, fiz a pesquisa nessas páginas por palavras-chave, diploma e digital. Diploma digital associado e diploma digital junto, né? Separado. Junto e separado. Na tentativa de entender como é que funcionava esse fluxo, se havia uma indicação de adesão ao diploma digital. Quando chegou na metade da pesquisa, mais da metade um pouquinho, já tinha feito umas 60, né? Eu percebi que eu não saía muito dessas 3 aqui. Desse resultado vocês estão vendo. São 3 que possuem o diploma digital. 3 que possuem o diploma digital. Eu continuei até o final e não identifiquei nenhuma outra que pudesse ajudar a gente nessa compreensão. Então, a pesquisa não foi via SIC, mas, para mim, ela traz uma expressividade porque ela houve esse cuidado metodológico de olhar o site de cada instituição. Né? No nosso cenário aqui, 103 IFES, com 3 com diploma digital, bom, deve ter alguns problemas em relação a isso, né? E aí eu associei a conversa que eu tive com a Cristiane aos problemas que a gente está vendo. Olha só, na nossa contextualização, se você puder passar, eu tentei expressar aqui, não, é só a próxima, aqui voltou, Zenob. Voltou, Zenob. É para frente, só para frente. Aqui, eu tentei expressar o seguinte, olha só, aquela portaria, a portaria 330, ela sai aqui em abril de 2018. Quando ela sai, ela basicamente autoriza a criação do diploma digital. Olha, pessoal, havia uma ansiedade. A gente já tinha a USP desde 2012, 2013, produzindo diploma digital. A gente já tinha pareceres do MEC negando o uso do diploma digital em 2012 para uma instituição federal de ensino. Né? Então, a gente tinha um contexto que ele aqui se modifica. E aí, quando sai essa portaria, a gente começa, então, a observar como é que se deu a implementação nessas 3 universidades do diploma digital. Como é que foi isso? A primeira que tem registro é da Universidade de Brasília, em agosto de 2018. É a primeira instituição que implementa o diploma digital. Tem questões que ficam em aberto. Por exemplo, o sistema do diploma digital é um sistema open source, né? Ele é livre, é em código livre. Eu posso compartilhar? Então, tem umas perguntas que vão por aí. Né? Como é que eu vou falar de preservação desses objetos, desses documentos? Então, tem muitas questões aqui em cima. Nasce, então, essa reflexão aqui, sai, então, o diploma digital e os primeiros da universidade são impressos, são gerados lá. Digital, a gente está falando o seguinte, documento com validade jurídica, né? Documento que é utilizado para a tomada de decisão institucional em qualquer nível. Aqui, não havia tanta regulamentação ainda, havia somente a indicação do diploma. Bom, e aí? E aí, então, a gente vem avançando nesse tempo e sai, então, a portaria do MEC, essa 1095, que traz uma série de regulamentos, uma série de indicações de como vai ser essa questão do tratamento do diploma digital. Pessoal, diploma digital, se a gente levar em conta todo o rigor que precisa ter o diploma para representar aquela atividade, aquela formação, né? Aqui,
se discute um pouco isso para preparar para que venha essa portaria, essa nova portaria 554 de 2019. São vários normativos para tentar achar ali um equilíbrio sobre isso. Eu falava, então, Cristiane, olha, eu estou vendo que tem muita coisa regulada, né, na minha conversa por telefone, mas ainda há algumas lacunas. Aqui, essa portaria 554, já agora mais recente, ela traz como tem que ser feito, ela é a regulamentação. Eu não posso só criar um PDF e falar que eu estou com diploma digital. Eu tenho que usar certificado digital, eu tenho que usar uma infraestrutura para garantir marcação de data e hora. Né? Alguns requisitos que não são requisitos observados na área arquivística, mas que são observados da nossa regulamentação, né? Da nossa regulamentação no país. E a gente, então, observando aqui, a UFPB tem registro, então, de fevereiro de 2019 e emitiu o diploma digital. Por que eu fiz isso aqui, pessoal? Para tentar mostrar o seguinte, a regulamentação que diz como tem que ser, vem aqui, ó, em março. Até aqui, a UNB e a UFPB apresentaram propostas que são funcionais e implementaram o diploma digital. Só que o modelo que há divulgação do MEC é esse da Universidade Federal de São Carlos, que é o modelo onde eles foram lá testar. Aliás, Santa Catarina, desculpa, eu confundi aqui. Santa Catarina, tá? Então, esse modelo é o modelo que o MEC foi lá testar. Então, na narrativa da Cristiane, ela explicitou o seguinte, que ela colocou um conjunto de advogados dentro de uma sala e começaram a testar, né, o diploma digital do ponto de vista da formalidade, da questão legal. Né? E aí são questões, na verdade, técnicas que estão na nossa pauta. Certificado digital, infraestrutura, se tem QR Code no verso, se não tem, tentando validar essa estrutura que é o diploma num contexto completamente diferente. Então, olha só, aqui são as 3. Essa discussão, pessoal, foi para a Andifes, claro. Na Andifes se discutia como é que a gente vai fazer com relação ao diploma digital. E aí, um encaminhamento mais recente, a Andifes fala o seguinte, olha, bacana, a gente tem aqui pioneiros que trabalharam em cima desse modelo. Então, a gente vai propor aqui que eles se juntem e ofereçam uma plataforma ou proponham um diploma digital para todas as IFES. Essa, na verdade, é a ideia aqui que eu queria tentar sintetizar. Poxa, Rodrigo, e aí os desafios ficaram lá para trás? Quais são os desafios da implementação do diploma digital? Né? Isso, sem consultar as instituições, a gente pode inferir algumas coisas. A primeira delas é essa ausência de ferramenta. Tá? 3, na verdade, já estou encerrando aqui. 3, na verdade, com esse desempenho, mas não é compartilhado, não há um compartilhamento, não está disponível para ir lá e pegar e fazer o uso. Né? Tem que conversar, tem que verificar essas questões. Tem discussão aqui, por exemplo, na UFPB, sobre o uso de blockchain, que é uma tecnologia para validar os diplomas. Pessoal, blockchains para validar os diplomas. Né? Blockchains. A gente precisa saber como valida um diploma digital? Provavelmente, quando a gente for pensar nos metadados para preservação, a gente vai ter que saber o que é essa cadeia de validação pelo blockchain. Onde é que estão esses metadados? Então, aqui a gente se insere novamente, pode voltar lá, por favor, no contexto dessa discussão com a tecnologia. Universidade, então, Federal de São Carlos tem um modelo que é mais próximo do que o MEC. Santa Catarina, desculpem, por favor. Por quê, né? Eles têm um modelo que é o mais próximo do que o MEC propôs na regulamentação e as outras estão correndo atrás. E o que a gente faz para as demais? Primeira coisa é essa questão, ter a ferramenta. É um desafio ter a ferramenta. Tendo a ferramenta, tem uma série de questões que precisam ser discutidas internamente, questões que a gente passa já hoje, questões do ponto de vista de infraestrutura, de sustentação, né, de manutenção, de regulação. Então, esse aqui é o cenário observado para essa questão do diploma digital agora, né, nesse momento. Para fechar, de fato, então, é bem pontual, eu só queria apontar o seguinte, que dentro dessa conversa que houve com a Cristiane, havia ainda uma necessidade de uma regulamentação, da indicação de uma regulamentação da nota técnica para poder sintetizar tudo isso. Regulação há bastante, né? Falta essa nota técnica e ela tem sinalizado que eles vão emitir a qualquer momento. A nota técnica sintetiza, do ponto de vista técnico mesmo,
essa estabilização do diploma. E aí eu perguntei, bom, tudo isso é bastante coisa. A gente está discutindo isso na rede dos arquivistas das IFES, né? Há alguma possibilidade de interação, de discussão sobre o assunto, né? Como é que se dá isso? Ela se demonstrou completamente favorável e eu estou fazendo, na verdade, essa interlocução, porque esse contato era para ser um mero contato, mas ele foi importante para perceber como o MEC está vendo o diploma lá dentro, né? Pela coordenadora do projeto. Bacana? Então, essa é a visão mais geral, tá? Aqui são elementos que estão estruturando a questão do diploma, que buscam essa segurança jurídica, né? Não tem nada ali que seja arquivístico ali, ou terminologicamente arquivístico, mas tem uma série de coisas que têm implicações na nossa atuação e o tempo inteiro a gente fala com outra linguagem ou fala de uma outra forma. Tá bom? Pessoal, aqui basicamente é isso, eu já sintetizei, já trouxe essa parte. O alerta vem da mesma forma. A gente está falando do diploma digital. Não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade, é uma realidade. E aí, como é que a gente faz? Na Universidade de Brasília, a gente não participou desse projeto. A gente reivindicou uma vez, duas, mas a gente não participou desse projeto. No entanto, a gente não tem dúvida de que precisa estar próximo do recurso do CPD para poder estimular, influenciar, entender essa dinâmica dentro da universidade. E isso é mais uma das conclusões que a gente tem desse projeto. Tá? Diploma digital, 3 de 103, 104 ou 105, né, dos dados que a gente tem, é muito pouco. Então, tem um desafio enorme para a gente pela frente. Então, isso é um sinal, isso é uma conclusão, a sintetização de que a gente precisa se mobilizar para entender essa linguagem. Se eu não entender minimamente o que é blockchain, eu dificilmente vou chegar lá para falar com o pessoal da UFPB e falar, olha, seu diploma não está atendendo a preservação digital. Aí ele vai falar, como é que é? Né? O analista de TI vai chamar para isso. Então, a gente tem que, pelo menos, entender, porque senão a gente não consegue nem apresentar nossas considerações, nem que seja melhor ou pior. Tá bom? Obrigado, era isso. Tá? Fica à vontade. Eu pedi aqui ao Rodolfo mais 2 minutos, por conta do encaminhamento, né? Porque a gente viu aqui que a contribuição da gestão, preservação, acesso e autenticidade do acervo acadêmico digital das IFES, como está pedindo a portaria, em consonância com instrumentos normativos e orientações arquivísticas, pelo Arquivo Nacional e o Conselho Nacional de Arquivos. Então, acho que a gente tem que cobrar. Contribuir com o fortalecimento da institucionalização de programas de gestão arquivística de documentos, tanto analógicos quanto digitais, em especial das entidades fins. Isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer internamente. Ou, talvez, alguma coisa a gente pode levar, se for questões políticas, para a Andifes. Sensibilizar os dirigentes, aqui já estou citando, sobre a relevância do arquivo como setor estratégico da administração, no que tange a gestão de documentos, que contribui não só para o acesso da informação acadêmica, como também da preservação da memória institucional. Tá, pessoal? Agradeço muito pela atenção, peço desculpas por algo, e espero que esse GT dê continuidade, já que foi uma semente que está sendo plantada, cuidada, e agora vamos ajudar a crescer. Tá bom? Obrigado. Bem, estão abertas as inscrições. Maurício que vocês acenam para ele aí, se possível mostra o crachá, naquele mesmo modelo de 3 minutos, tá? Só estou pedindo aqui abertura para fazer um comentário sobre a questão do acervo acadêmico, como é que isso chega, né, para a instituição, né, para a universidade. Quando houve essa consulta do GT à UNB, não chegou para mim o pedido de imediato lá como responsável pelo Arquivo Central. Chegou para a unidade acadêmica. E aí, quando chegou para a unidade acadêmica, essa nossa secretaria acadêmica, o diretor de lá, dessa secretaria, me ligou e falou, Rodrigo, chegou uma demanda do SIC aqui, eu queria que você me ajudasse a tentar entender ela aqui e tentar resolver de alguma forma. Então, pessoal, esses são os momentos de oportunidade, né, que a gente pode interagir. E olha o impacto, uma declaração clara do impacto de um pedido de informação na gestão, né?
que é relevante para que a gente possa mudar o contexto interno dos órgãos e influenciar. Então, às vezes, a consulta aqui, o contato, não precisa ser direto com o reitor. Pode ser, na verdade, direto com a unidade responsável no órgão, que já vai ter um efeito importante, né? Então, eu só queria narrar essa questão e dizer que a consulta ajudou a gente a retomar essa discussão. A gente não tem clareza nem formas para resolver todos os problemas, mas a gente tem a caracterização deles se modelando lá dentro da universidade. Tá? Obrigado pela consulta. Não, ótimo. Como eu falei, está fazendo barulho, né? Há várias pró-reitorias, ao diretor, reitor, né? A Andifes, ou como eu falei, o Forplaid, né? Então, os movimentos deles estão preocupados com essas discussões, porque está chegando até eles, o próprio MEC, como você falou, né? E agora a gente também vai ter que criar estratégias para o Arquivo Nacional, ter que se posicionar em relação a isso. Então, isso tem sido produtivo. Um dado que eu esqueci de falar, eu fiz o levantamento, na minha parte que eu perguntei sobre transferência e custódia do acervo de outras instituições, né? Foram levantadas 101. Eu esqueci de 3 na hora de fazer pelo ESIC, né? Quando eu percebi, já estava já no final, não deu para mensurar. Foi uma do Cariri, foi a de São Carlos e uma outra. E das 101, tivemos 14 que não responderam. 6 delas nada, o prazo expirou, os 30 dias, fiz uma reclamação. E outras que não falavam sobre o tema, foi feito algumas recursos, né? Entrei com recursos, porque não atendiam aquilo que foi pedido. Tá? Então, não foram possíveis coletar esses dados. Vai ser bem rápido, só alguns comentários que eu quero fazer. Aquele poema que eu fiz sobre o Museu Nacional, Luto no Museu, está num blog pessoal que eu tenho, que chama-se babilonia.blogspot.com. Caso vocês tenham curiosidade, é um blog que eu faço de poesias, poemas, contos, casos. Bom, a pergunta da Solange, quando chegou, e efetivamente do grupo de trabalho, quando chegou na minha instituição, gerou uma reunião no âmbito da reitoria. Assim, quando a gente retorna, depois de fazer, sobretudo quando está afastado e retorna com o título de mestre, a gente começa a ter algumas outras perspectivas em relação à sua atuação profissional na instituição. Eu estava como gestor do SIC, mas nunca tive portaria do SIC, então, antes de sair, eu falei, não faço mais parte, porque eu não tenho respaldo da alta administração para ser gestor do SIC. A CGU me vê como gestor do SIC, mas a minha instituição não tem nenhum profissional lotado no SIC. Eu falei, não, eu não vou mais participar disso. Ou define, ou eu vou estar afastado. E não tenho ido e trabalhado mais no SIC face à falta de posicionamento da alta administração. Eu acho que a gente tem que começar a se impor na instituição nesses elementos, porque a gente entrou na empolgação, mas não houve, não fui legitimado por portaria para estar lá. Eu formalizei, mas a instituição também não entende, né? Porque não tem ninguém lotado no SIC. Então, eu nunca estive lá, né? Então, é um problema que eu tenho que resolver quando voltar. E aí, existe a instituição, a UFRPE, estruturou o Comitê de Segurança de Política da Informação, o CSIC e a POSIC. Nós temos uma política de segurança da informação, que é a conceituação da política de segurança, e o comitê. E parece que eu tenho uma portaria e eu estou lá, né? Eu já participei de algumas reuniões. E aí foi interessante, porque a pergunta, houve um colegiado, foi o vice-reitor, que hoje é candidato à reitoria da UFRPE, a chefe de gabinete da reitora, a biblioteca, chamaram a biblioteca, e chamaram o gestor a autoridade de monitoramento do SIC, da UFRPE.
E aí, a compreensão da pergunta da Solange é que, em termos de política de segurança, a POSIC e a CSIC dariam conta desse caso. E comecei a ficar preocupado, assim, porque, efetivamente, eu não vejo o próprio comitê ele não está meio que desestruturado, apesar das portarias, né? E aí a outra questão é assim, como isso é um elemento que vai entrar... Tempo, Renato. Terminando. Como vai entrar no PDI, então isso vai passar pelo setor que compete ao PDI, que é a Pró-Reitoria de Planejamento. Como a gente ainda está com um PDI 2013/2020, ainda estruturado na resolução anterior do PDI, então isso não entrou. Por isso que eu aproveitei essa pergunta e coloquei da falta de gestão de documentos no âmbito da UFRPE. Então, é utilizar essas perguntas como meio de mostrar para a alta administração que vai responder, que vai receber a resposta, porque foi encaminhado para o arquivo, e colocar que a alta administração ainda não implementou uma política de gestão documental. Como fazer isso? Como fazer a digitalização do acervo acadêmico se a gestão documental ainda está comprometida no âmbito da instituição? Por isso, o GT vai discutir muito com essas questões, praticamente com quase todos os GTs. O GT de políticas arquivísticas vai dialogar com quase que todos os GTs nesse sentido. É isso. Obrigado. Só foi uma colocação, né, que você fez, não tem uma pergunta. Não tem não, foi só um comentário. Deixa eu pegar como é que vai ser a dinâmica? A Júnia, tem a Júnia e tem o Pedro. Se tiver alguma pergunta, eu respondo em seguida, ou ter que aguardar? Como é que vai ser a dinâmica? Você me dá um ponto? Não, é uma organização. Não. Você quer fazer Não, minha pergunta, minha dúvida, né, é porque, no caso do Renato, não foi uma pergunta, assim, né, mas quando a gente teve essa preocupação de solicitar as IFES, se há alguém, da mesma maneira que quando sai uma normativa do MEC, se houve uma participação de um profissional de arquivo. E aí, dentro da instituição, a gente pensou que é interessante também ter alguém da nossa área arquivística para debater sobre o assunto, porque depois vai voltar lá na normativa, né? Então, se ficar só com o pessoal, nada contra, mas de TI, administradores, né, do planejamento, eles vão fazer da cabeça deles e a gente vai obedecer, vai demandar, e aí, quando for discutir, já passou, né? Então, foi esse o intuito da Solange, né, de procurar se tem um profissional dentro da instituição acompanhando esses comitês. Bom, gente, por causa desse questionamento, me gerou algumas... Foi muito bom, tá? Porque chegou para a biblioteca. O questionamento chegou para a biblioteca. Aí a biblioteca, né, deu a negativa e encaminhou lá para a DIARC. E aí, como eu vi a comissão, o comitê, né, de gestor, eu não sei se há, né, esse comitê, porque a universidade, a UFMG, ela é toda descentralizada. Então, pode ter essa comissão aí, o DRCA, ou até mesmo os colegiados, né, tem essa comissão e eu não estou sabendo. Liguei para o chefe de gabinete para saber em relação se haveria a portaria desse comitê. Aí ele, Júnia, me repassa o questionamento. Aí eu enviei para ele. Aí depois ele me liga, Júnia, vem aqui. Vai eu lá no gabinete. Aí ele, você é representante da UFMG no Subsigamec. Eu, sou. Como é que estão essas discussões no Subsigamec? E aí, o que a Júnia responde? Olha,
eu fiquei toda desconcertada, porque como é que eu iria chegar para ele e falar assim, a última reunião que teve do Subsigamec foi em 2013. Sabe? Então, eu acho assim que questionamentos iguais a esse é super válido, mas a gente tem que ter, né, a consciência mais assim, porque o Subsigamec, a gente, às vezes, lá na UFMG, eu falo, olha, isso é do Subsigamec, alguma coisa assim, só que eles não sabem que o Subsigamec não está tendo reunião, que está meio assim, vamos dizer, inativo. Então, isso me colocou numa situação que eu fiquei super constrangedora. Então, isso é uma colocação que eu quero colocar aqui. Quando envolver órgãos, né, de competência, para a gente ver se realmente esses órgãos estão ativos. Tá? Mas aí, depois, chegou uma outra pergunta. Aí, o ESIC aí já mandou diretamente para mim. Eu falei assim, bom, eu respondi. Aí, essa primeira, o gabinete falou assim, deixa que eu respondo. Então, foi até mesmo o gabinete que respondeu, não foi nem eu. Pois é. Pois é. Aí chega o segundo questionamento. Eu falei assim, bom, ele respondeu o primeiro, deixa-me ver com ele. Aí eu liguei, olha, chegou outro, o que eu faço? Eu respondo ou deixo para você, Rui? Ele falou assim, não, como é que tá? Eu falei assim, não, tá tranquilo. Tempo, Júnior. Aí, assim, mas é só essa colocação, para a gente ter cuidado quando citar um órgão, né, normatizador, alguma coisa assim, para a gente ver se ele realmente está ativo. Comentar, Zenobia. De 1 minuto. Pode marcar, Rodolfo. A gente colocou a questão do SIGAMEC, mas vocês viram no último slide, falava-se do encaminhamento para a gente provocar o Arquivo Nacional, né, sobre essas questões, que ficaram estagnadas, né, e mais um encaminhamento aí para o GT, Políticas Arquivísticas. Vai ter bastante coisa, uma maravilha. Né? Então, vocês vão trabalhar e a gente vai contribuir, e a gente vai cobrar, porque nós estamos sendo cobrados. Como é que a gente vai fazer? São questões não só dos recursos financeiros, né, políticos e técnicos. Então, a gente tem que ter essas ferramentas. Não dá para trabalhar. A gente vai com a técnica, mas não tem o recurso financeiro. Tem o recurso financeiro, mas não tem a técnica. Né? E aí, depois, não tem a política. E como é que fica? Então, a gente tem um trabalho bom para desempenhar. Pedro. Mais alguém vai falar, pessoal? Depois do Pedro? Boa tarde a todos e a todas. Pedro, da UFPB. A minha pergunta é o seguinte. Eu sou de uma das 3 instituições que está emitindo diploma digital. E eu vejo que o negócio acadêmico é feito por um sistema, a emissão do diploma é feito por outro, e a preservação, eu não sei por onde é feita. Então, a minha pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é um encaminhamento para o GT. Eu proponho que o GT, Acervo Acadêmico e Diploma Digital, se é que o nome vai ser alterado, também pode ser um encaminhamento, que inclua nos seus objetivos para 2019 ou 2020, antes mesmo de saírem as definições a respeito do que esse grupo composto pelas 3 universidades vai propor, que esse GT investigue, via ESIC, como está sendo feito a gestão e a preservação dos sistemas atuais que estão em funcionamento. Porque eu não quero expor uma fragilidade da minha universidade que eu não tenha precisão, mas eu quero só chamar a atenção para o tema deste Enarquifes. O tema do nosso evento é a gestão e a preservação de documentos arquivísticos, o cenário das IFES com o uso de sistemas eletrônicos. E a discussão do diploma digital está no centro dessa discussão.
é o que eu não acho que nenhum dos GTs é pouco importante. Eu acho que todos são de extrema importância e quero reforçar o meu parabéns à organização pelo alto nível desse evento. Mas a discussão do diploma digital é um ponto, nesse momento, de extrema relevância pela tempestividade da discussão e das normas. Então, a minha proposta é essa, que a gente possa investigar como a UNB está gerindo o processo de negócio e como a UNB preserva os objetos digitais, diplomas digitais, como está sendo feito isso na UFSC e como está sendo feito na UFPB. E, de repente, a gente pode adiantar o caminho perguntando diretamente para o grupo que já foi constituído formalmente, ou fazendo consulta via SIC mesmo para essas 3 instituições. Eu acho que isso vai nos ajudar a que nós estejamos preparados para as demandas que vão surgir, tanto nessas 3 instituições, como nas outras que vão precisar aderir. Esse é o primeiro assunto. O segundo que eu queria colocar para a discussão é o seguinte, é um tema nosso que eu acho que alguém perguntava ali, o que é o acervo acadêmico? E a portaria, o decreto, não são exatamente claros. E a minha dúvida, quando alguém me pergunta sobre o prazo, mas nós temos que finalizar o decreto, nós temos que finalizar a digitalização do acervo, que a gente nem sabe o que é, em 24 meses. Aí, o artigo 3º do decreto diz que a digitalização do acervo acadêmico carece de um regulamento. Esse regulamento não foi editado. Eu perguntei via SIC para o Ministério da Educação, cadê o regulamento? E a resposta deles foi, nós vamos fazer até o final do ano, só que isso foi em 2018. Então, dado o fato de o regulamento não ter saído, o prazo começa a contar da edição da norma ou da edição do regulamento? Eu entendo que do regulamento, mas isso a gente precisa ter algo que nos respalde. Então, fica também como proposta de encaminhamento para o GT. Precisamos formalmente saber o prazo de encerramento dessa demanda através do ESIC, talvez para o MEC de novo. Você tem que publicar o regulamento. Exato, porque é o regulamento quem vai definir essa temporalidade para a conclusão dessa demanda. É um pedido aí. Quer comentar? Não, eu só quero fazer um comentário mais geral, né? Esse tipo de questão, né? A gente está dentro de uma instituição e aí nem sempre a gente tem essa compreensão ampliada de como a coisa funciona e como são feitas tantas coisas, né? Então, a questão do diploma digital e do acervo acadêmico, elas parecem uma incógnita dentro da instituição. Se eu perguntar a todos os meus colegas arquivistas do Arquivo Central, eu vou ter respostas cruzadas sobre a compreensão do acervo acadêmico. Se eu perguntar isso para a unidade acadêmica que é responsável por gerenciar a construção e dar diretrizes sobre a produção e, inclusive, sobre o funcionamento acadêmico, eles também têm dificuldade sobre isso. Então, a gente tem normativo e tem bastante, a gente viu que tem alguns, né? Tanto de um quanto de outro, mas a gente tem isso de forma muito adormecida dentro dos órgãos, né? Dentro das instituições. Então, trazer para a discussão, manter ativo, com certeza faz toda a diferença. E como encaminhamento, sim, fazer a sensibilização, né? É um contato para checagem com as TIs, que já tem, eu acho que é bem interessante isso, e uma checagem específica como sensibilização para que as unidades possam pensar em ações para isso. Não é só recurso quando você não tem nenhum projeto, né? O recurso é uma parte. A gente ainda não pode reclamar do recurso se a gente não tem, na verdade, nenhum projeto que fale quanto precisa. Então, tem muitos desafios sobre isso e falar sobre questão... Pode estar falando de produção, fim. Todo aluno que entra na universidade, ele entra já pensando no diploma dele, né? Então, se ele já entra pensando no diploma dele, a gente está falando de uma coisa muito, muito séria. E hoje aqui, o alerta sobre a questão dos recredenciamentos é um alerta que a gente tem que ficar atento, tem que ficar muito atento. O Arquivo Central lá na UNB, ele tem sido convidado também a participar das organizações para recredenciamento. Pessoal, é trabalho, é bastante trabalho, tá? E compreender onde estão os acervos, entender, na verdade, do que se fala quando fala de avaliação e recredenciamento, é uma compreensão que não está uniforme também no nosso escopo aqui de atuação. Então, requer muito amadurecimento para que a gente consiga entender esse problema. E perguntas como essa, para a TI, como o Pedro propôs aqui, são esclarecedoras e fundamentais para que a gente pense em qualquer estratégia. Então, é basicamente pontuar isso. Obrigado.
Reforçando, geralmente o comitê gestor, pelo que eu percebi nas respostas, está na gestão da TI. Né? Então, às vezes, essas perguntas chegam até eles e não são levadas ao conhecimento do arquivo. Tem uma questão que é problemática, pessoal. Lá eu participei na universidade da criação da POSIC e da PGTIC, que são políticas de TI, de segurança da informação. Então, na verdade, eu participei e a gente lia a fundo e tentava implementar questões importantes de segurança. Agora, quando chega, na verdade, na instituição e faz a pergunta assim, você faz parte da comissão responsável pela segurança do acervo acadêmico? Espera aí, eu consigo vincular isso à POSIC? Eu consigo entender que aquele grupo responsável pela POSIC está tratando disso também? Então, olha a distância, né? Então, são coisas que a gente tem que entender para poder conseguir fazer uma proposição, senão a gente nem pode discutir nada. Ninguém nem vai querer ouvir a gente, né? Da continuidade, acho que tem mais uma pergunta. Nelson. Boa tarde. Eu queria, na verdade, narrar rapidamente uma experiência da UF com relação aos acervos de faculdades particulares, que eu achei muito interessante o Zenobi ter tocado e ter colocado o gráfico ali de como as universidades estão preparadas para receber isso, se é que estão e tal. E no caso da Universidade Federal Fluminense, além do acervo da própria universidade, a gente tem que lidar com o acervo de 2 faculdades particulares que foram descredenciadas. Uma delas já foi até falada, que é a FATESG, e a outra é a Faculdade Silva Serpa. Como as duas funcionavam em cidades próximas de onde fica a UF, que é Niterói, uma de, salvo engano, uma de Itaboraí e a outra de São Gonçalo, então foi determinado, de cima para baixo, que a UF fizesse, né, esse recolhimento e tratasse dessa documentação. Só que isso traz uma série de problemas, porque em nenhum momento você é consultado, você tem condição de atender aquilo, em qual prazo você precisa atender as demandas que vão surgir daquele recolhimento, né? E não é oferecido servidor, não é oferecido material, você simplesmente tem que recolher e dar conta daquilo. E a partir do momento que a UF recolhe essa documentação, ela passa a ter responsabilidade sobre ela, começam a surgir demandas, às vezes já judicializadas, né, que obrigam a UF a dar conta de um acervo que chega completamente desorganizado. Então, eu não tenho certeza, mas só de olhar para a documentação, eu intuo que nunca teve um arquivista em nenhuma das 2 faculdades. Né? Então, a desorganização é em tal nível que você não tem nem dossiês de alunos para poder apresentar, comprovar que aquela pessoa estudou na instituição e se formou, e depois você atender a demanda de um possível diploma. Então, nesse sentido, da FATESG, por exemplo, a UF tem um servidor hoje designado full-time para atender o acervo da FATESG, ou seja, tem um servidor a menos por conta disso, e está se virando da forma como pode para atender as demandas judiciais. Então, chega uma demanda que pede, olha, você tem que entregar a documentação de determinado aluno dentro de 10 dias. E você sabe que você não vai conseguir fazer aquilo porque o acervo é grande para o tamanho da universidade, né, às vezes 10, 15 anos de universidade, você tem que dar conta daquilo ali, você responde para a justiça que você não vai conseguir atender no tempo que eles querem, e porque o acervo chegou desorganizado e você ainda não organizou, e aí a justiça te dá mais 15, 20 dias para organizar tudo. Então, são basicamente esses problemas que acarretam para as universidades, e se a gente não pode, de certa forma, contrapor isso, né, se negar a receber a documentação, acho que o mínimo que a gente pode fazer, enquanto servidores públicos, arquivistas que estão aqui, é externalizar isso para fora das universidades, né? Levar ao conhecimento das pessoas que as universidades federais não garantem os direitos só dos alunos das universidades federais, atendem também das faculdades particulares que, por N motivos, ou pedem falência, ou são descredenciadas por não atenderem determinados critérios, mas que esse trabalho, esse legado de garantir o direito desses estudantes caem para as universidades federais também. Então, era basicamente isso. Obrigado. Ô, Zenóbios, tem uma. Vou fazer uma. Aproveitar na sequência, fazer teve uma interação, né, via a participação ali, a transmissão. O Eduardo de Viçosa, ele pergunta: o pessoal do GT conseguiu mapear alguma IFES que utiliza sistema de gestão de documentos que se aproxime de um SIGAD para atender a portaria sobre o acervo acadêmico digital?
Quais sistemas? Então, Eduardo, nós chegamos a fazer um levantamento sobre alguns sistemas, né, que eu utilizo. Só que o levantamento que foi feito, a gente não deu continuidade, porque são aqueles que são utilizados tanto pelas IFES, que alguns citaram o SEI, citaram o CIGAD, aquele da UFRN. Qual? CIPAC, CIPAC, aí tem o CIA. Fala aqui. Não, SWAP, SIG e tem também o CIE. Foram citados esses, só que não houve tempo hábil para fazer um desdobramento sobre a pesquisa. Por isso que o processo do GT, grupo de trabalho, ele é importante que tenham novos colegas para dar um fôlego. É um trabalho, quem esteve à frente, quem participou, é um trabalho pesado, né? Então, tem que ser renovado, né? Tem que dar continuidade a essas pesquisas. Então, é interessante, Eduardo, essa proposta, eu acho que pode ser levada para um encaminhamento. Tá? E aí a gente dá continuidade nessa nova etapa. Porque foi feito o levantamento, porém, não foi aprofundado, né? Devido ao tempo que a gente pode discutir e, num outro momento, a gente leva ao conhecimento aqui da rede Arquifes. Tá? Sobre o Nelson, né? Foi importante o relato, porque, quando foi feita a pergunta sobre isso, algumas responderam que era uma coisa que ainda não havia acontecido, né? Era uma coisa genérica, uma pergunta genérica, que não tinha fundamento, né? Mesmo havendo a portaria, mas você viu, veio de cima para baixo, sem nenhum critério de organização. O que é pior, vocês não fizeram o inventário, então assumiram toda a responsabilidade. Então, a partir do momento que entrou na porta da UF, já era. Se chegar lá o Joãozinho pedindo lá o diploma, vocês vão ter que achar o diploma dele, o histórico, né? Então, o indicado é que vocês, antes de receber, poderiam ter mapeado. Mas foi feito de uma forma, mas a partir do momento que entrou, é igual nos arquivos setoriais. Manda para o arquivo central, né? Esse último acervo da FATESG, que foi recolhido no ano passado, ele tinha problemas de você não poder lidar com a documentação imediatamente, né? De poder passar por um tratamento primeiro, para depois você poder trabalhar com a organização dela. Então, já é uma outra camada de problema que você não resolve imediatamente. Andréia, por favor. Boa tarde. Vou tentar falar mais rápido do que ontem. Esse ano eu me lembrei muito de ti, do Zenóbio, porque a FORG passou por um recredenciamento da educação à distância e o diretor lá da avaliação institucional, ele me fala assim, olha, eu preciso de ti ou de alguém da tua equipe. Eu falei assim, bom, já que... vou eu. E o pessoal, ele percebeu e ele vislumbrou que o arquivista ele poderia ajudar na parte de disponibilização física do material que os 3 avaliadores eles poderiam analisar para avaliar. Então, na verdade, nós optamos por uma coisa bem simples para fazer a avaliação, tanto que um dos avaliadores, ele gostou muito, ele disse que ele não queria ser antiético, mas quando tivesse um recredenciamento na universidade dele, ele ia dizer para fazer da mesma forma. Nós criamos no Google Drive uma planilha e a gente tentou de colocar por palavra-chave e por eixo e por ponto todos os documentos com um hiperlink para o documento dentro do Google Drive ou dentro da página, todo para que o pessoal conseguisse, quem lia o relatório, ver dentro da planilha os pontos-chave, clicar e diretamente abrir pastas e documentos, então o pessoal poderia escolher o que quisesse. A gente se apresentou naquele dia e explicamos como que estava a parte física e a parte virtual.
E qual foi a mais surpresa? Que no mesmo dia, os 3 avaliadores decidiram porque queriam visitar o arquivo. E a gente fez uma visita, e depois eles iam visitar outros locais. Ao dia seguinte, todos que eram membros das CIAPs, daqueles comitês internos de avaliação e planejamento, nós fomos numa reunião com eles. E os 3 avaliadores me reconheceram do arquivo, e qual foi a grata surpresa? Que eles falaram que nunca tinham visto um arquivo e o trabalho do arquivista como era feito, e falou para nossos colegas: quem não conhece o arquivo da FURG, vá conhecer, porque nossos colegas, próprios colegas, eles estavam perdendo de conhecer o que a gente fazia com a memória da universidade. Que nosso trabalho era muito importante. Então, assim, eu acho que a avaliação ela vai chegar. Não sei de que forma, mas a gente, cada vez mais, a gente é visado e a gente é notado. E essa aí é a oportunidade que a gente tem. Eu acho que, por todo o nosso esforço, a gente ganhou a nota máxima, que a FURG até agora ela não tinha. E a gente foi, digamos assim, credenciado, né? E agora tem uma piada interna que depois eu falo, não dá para dizer aqui, mas para dizer para vocês que, assim, tanto que a gente queria estar notado na avaliação, nos tocou, e devagarinho eu acho que a parte do recredenciamento e os avaliadores, eles vão chegar a nós. E essa aí é a oportunidade de mostrar para todo mundo. Então, teve que alguém de fora dizer para nossos colegas, até do prédio ao lado do nosso, que não conhecem, que eles estavam perdendo a oportunidade ímpar de conhecer o que a gente fazia. Obrigado. Pessoal, além do Rodolfo, da Cássia e da Helenice, mais alguém quer falar? Se não quiser, a gente vai encerrar por esses mesmos, porque o nosso tempo está esgotando, pouco tempo restante. Quem quiser, restam 2 vagas, aí é só levantar o crachá. Renato. Restam 1. Mais alguém? Então, por favor, Cássia. Eu vou ser breve. Eu gostei muito da sua colocação, Nelson, e me lembrei de uma situação que a gente chegou a discutir no GT. Quando a gente começou a discutir essa questão de receber acervos de ES privadas, a gente também tem que considerar que, às vezes, o que vai chegar para a gente não é a documentação de uma instituição, mas de uma mantenedora. Nessas situações, vão ser documentos de várias pequenas faculdades que vão chegar para a gente. Exatamente. Então, a gente, nas nossas IFs, a gente, no UPA, a gente registra, a gente cumpre um rito de gestão muito mais hard, né? Muito mais complicado, porque a gente trabalha com a coisa pública do que as instituições privadas o fazem. E aí eu não vou nem perguntar para vocês, eu vou perguntar para o Nelson. Vocês, quando receberam a documentação, veio só a vida acadêmica do aluno ou veio tudo? Toda a documentação administrativa dos cursos, tudo que está, vamos resumir, o que está dentro da atividade fim, tudo. Então, já está respondido que, embora na norma a gente ainda tenha uma dúvida, né? Porque a hora fala que é só a vida acadêmica que a gente vai digitalizar, ou é o acervo todo, vem tudo junto e misturado, o que é pior. Então, fica também mais esse desafio para a gente pensar como resolver. De repente, um encaminhamento para ver. Depois a gente bota. Você quer deixar para fechar? Pode. E nessa situação também, como está escrito na legislação desde a década de 90, lá, que as IFs, né, são responsáveis pelos acervos das particulares que fecham, as pessoas procuram as nossas instituições, muitas vezes,
querendo saber, eu preciso formar, eu preciso concluir, cadê a documentação? Já aconteceu comigo. Eu demorei quase um mês para descobrir onde é que estava a documentação da faculdade, porque, na verdade, ela tinha uma mantenedora, a mantenedora estava em outro estado, e a documentação, ao invés de vir para a gente, ou qualquer comunicado que indicasse para o público do Espírito Santo onde estava a documentação, estava lá em Brasília. Eu falei, agora, como é que eu faço? Eu falei, entre em contato com o MEC, porque você não vai encontrar essa mantenedora. Nada fácil. Então, a gente cumpre um papel público também, de prestação de contas para a sociedade de uma situação que não somos nós que geramos. Então, fica mais essa reflexão. Obrigado. Rodolfo agora. Eu vou seguir o seu aqui. Eu acho que esse caso das instituições que fazem a custódia das IES externas, né, das privadas, descredenciadas, enfim, ou que foram encerradas, eu acho que ela é muito pertinente, e eu acho que vale uma reflexão. Assim, você vê a perversidade que é essa lógica, porque você tem um grupo privado que explora uma atividade que é papel do Estado, né? Então é uma concessão, ela explora essa atividade, cria ali uma quantidade de direitos, né? Explora a atividade. Se aquilo ali, efetivamente, se foi mal gestão, enfim, independente do que aconteceu, a gente não sabe, mas pode ser que tem N motivos, mas aí aquele problema ali não passa para frente, aí o MEC fala, toma aí, vocês fazem. E aí depois eles têm a pachorra de vir e falar que tem que cumprir, digitalizar todo o acervo acadêmico num prazo X. Então, assim, com corte de verbas, né? E a perspectiva, até a Gleice estava colocando ontem, né? Não, acho que é a minha posição. Pronto. Então, baixou aí. Obrigado. Então, se esse ano a gente teve problema com esse contingenciamento, na ordem de 2 bilhões, para o ano que vem, o orçamento vai ter uma redução de aproximadamente 20 bilhões. E aí a gente está lá com esse prazo aqui posto. É ridículo isso aqui. Então, assim, para mim, em termos de encaminhamento, é pela supressão do artigo 104 do decreto 9.235, é porque eu estava aberto aqui. E esse seria um encaminhamento, eu acho que é pela supressão. Eu não acho que a gente tem que questionar. Não, isso aí não está posto, poxa. Não tem condição. Aí, como é que fala? Por exemplo, a UFRJ ou a UFES, que são instituições mais antigas ou que têm uma dimensão... a UFMG... Aí tem a instituição aqui que tem tantos... Como é que estabelece o mesmo prazo? Olha só, você tem que construir um prédio, você tem que construir uma choupana. É o mesmo prazo, né? E com nenhum recurso, com cuspe, né? Então, não tem cabimento. Então, eu acho que é pela supressão, né? E aí a gente pode formular alguma coisa se houver diálogo, né? E outra questão em relação a do acervo das externas, descredenciado, enfim, eu acho que a gente tem que pensar algum tipo de exigência em termos de contrapartida. O MEC tem que estabelecer, a instituição veio para cá, o Estado que fez né? Enfim, não soube acompanhar a regulamentação enfim. E aí ele tem que assumir esse ônus, o Estado que deixou chegar no ponto que estava. Então o MEC tem que, repassou, tem quantos metros lineares? Não, vocês vão receber tantos R$1.000 por metro linear de uma IE externa, né, para poder fazer o tratamento disso aí. E para fazer a manutenção, nos primeiros tantos anos, um determinado valor, depois reduz, enfim. Algo nesse sentido.
é porque o Eduardo falou para encaminhar para os dirigentes, né, o fórum de dirigentes. Então, eu chamei de quê? Eduardo. Eduardo da UFV, ficou na cabeça. Mas vamos lá, Renato. Esse é um dos encaminhamentos, porque vocês viram que na portaria 315 fala que, acho que no artigo 39, o dirigente máximo da instituição é o responsável pelo acervo. Então, ele vai responder por isso. Né? Se não foi localizado o histórico, o diploma do aluno, né, que está lá na instituição dele, ele que vai responder. Então, ele não tem consciência ainda da responsabilidade. Não tem. Não, o próprio, falei a vocês, esteve há 2 semanas o presidente da Andif, lá na UFOP, fiz a pergunta se ele tinha conhecimento. Eu nem quis entrar no detalhe, mas da transferência, da digitalização, no prazo de 24 meses. Ele falou que não sabia, pediu até a reitora, depois pede para fazer um encaminhamento. Então, é uma deixa, já tem por ali. Mas tem colegas aqui da UFBA, né, também que pode aproximar esse laço. Boa tarde, eu sou Helenice e você que me sensibilizou ali agora na sua fala, porque, mas aí vem o Rodolfo e fala isso tudo aqui, aí eu já fiquei ali pensando, eu vou ou não vou falar lá? Mas é porque a gente também tem muito pouco funcionário e a gente passou por apertos assim também, quando a gente se viu com aquilo tudo, tínhamos que organizar tudo, não tínhamos pessoal para fazer, e, a partir do apoio da DIARC, eu assumi isso, e a gente resolveu abrir editais para os alunos de certos cursos afins com a área de arquivologia. E porque o curso de arquivologia, gente, a gente não consegue estagiários. E eu estou falando de uma época que a gente tinha, o orçamento não estava prejudicado igual está agora. Mas a gente, depois desse prejuízo que a gente teve, a gente tentou manter o que a gente tem e não aumentar nem diminuir. Mas a gente trabalha na economia de todo o nosso trabalho para a gente conseguir manter. Nós temos 5 estagiários, hoje todos da história. Mas a gente, quando abre o edital, a gente abre para os cursos de História, Biblioteconomia, Gestão Pública e Arquivologia. Certos cursos, igual você sabe, Arquivologia, eles acabam conseguindo estágios mais bem pagos do que a gente pode pagar. Então, às vezes, não vem muito. Mas a gente é muito feliz com o pessoal da História, porque eles aprendem sobre a universidade quando eles lançam mão dessa documentação, eles sabem aonde eles vão ter o seu TCC, por exemplo, né? E nessa leva aí, a contribuição maior que a gente deu para eles e continua dando são cursos que a gente mesmo, dentro da universidade, a gente vai fazendo para nos aprimorarmos e vamos ensinando a eles como conservar, como trabalhar o permanente, como entender a documentação. Né? Nós vamos estudando junto com o produtor da documentação e com as nossas tabelas de temporalidade, a classificação que a gente segue. O que não é, o que vai ter que ser eliminado, e eliminamos de acordo com a lei. Então, eu acho também que a gente tem que saber utilizar desse poder que a gente tem de estar dentro de uma universidade. A gente ensina não só lá dentro da sala de aula, mas a gente pode trazer aqui para o campo do nosso trabalho e disponibilizar. Às vezes, gente, é um dinheiro pouco que eles recebem. Mas eu tenho uma estagiária, por exemplo, de São Paulo, ela precisa muito. É um dinheiro que faz muita diferença para ela. E ela está indo fazer 2 anos com a gente e vai terminar. Mas assim, para vocês verem que, às vezes, dá para a gente ter um retorno, dar uma oportunidade para eles, e a gente também ter um retorno, que a gente precisa de abrir esse leque, porque nós não temos pessoal para isso. Né? Obrigada. Obrigado. Flávia, por favor. Boa tarde. Gente, concordo com a Helenice, também sempre tive essa ideia nos nossos momentos na universidade,
nós, enquanto técnicos administrativos, não devemos esperar que a educação venha somente dentro de sala de aula. Nós, fora de sala de aula, também temos que ensinar, mas eu não vim aqui falar sobre isso. Enfim, só complementar o que a colega falou. Assim, eu estou vendo assim, todo mundo preocupado aqui, assim, os acervos que a gente tem que receber. Concordo, é uma preocupação mesmo, sendo que nós não somos produtores daquela documentação. Mas, assim, é uma preocupação que eu estou tendo, assim, eu vim trazer uma provocação, na verdade, que nas instituições que estamos aqui representando, os nossos acervos estão prontos para serem digitalizados? Então, assim, não, está classificado, está avaliado, é só chegar o sistema e digitalizar, em abril está pronto? Eu acho que era um pouco disso também que a gente tinha que estar conversando aqui, não só os acervos externos, que a gente sabe, tem que receber, tem, mas é bem vago. Assim, o meu pensamento é mais assim, e aí, como que vamos fazer para não nos organizar aqui para a gente atender esse decreto? Só fazer uma observação aqui com relação ao que a Flávia falou, eu concordo plenamente. Antes da gente digitalizar passivo, a gente tem que analisar se realmente é interessante ou, eficaz a gente fazer essa digitalização, sendo que a realidade hoje das universidades é que grande parte da documentação sequer estão classificadas. Isso é uma realidade que muitas vezes é ignorada, mas é o que a gente presencia. Ou seja, eu deixo essa observação. Perfeito. Vou complementar. Já encerro. O que a Flávia falou, né, e é que a gente está vendo nessa portaria, acho que foi na primeira reunião, quem estava no GT, há interesses. Há interesses. E agora está bem mais claro com esse governo, porque quando foi iniciado no ano passado, né, e os interesses são claros. São para privilegiar as universidades privadas, essa questão da transferência, acabou, vocês virem, e também as empresas de digitalização. Então, eles sabem que a gente não tem condições. Fala um volume de uma UFRJ, que já foi a Universidade do Brasil, né, a mais antiga do país. Então, o acervo deve ser gigantesco. E aí, quem vai fazer digitalização? Eles querem pegar esse mercado. É um mercado promissor, um mercado... Sair digitalizando é dinheiro, né? Então, essas publicações é para privilegiar, entendeu? Então, eles não têm interesse. E aí está mais claro agora com esse novo governo, né? Desculpe, não vou entrar na questão partidária, mas mas fica claro que todas essas publicações para privilegiar, entendeu? Não tem participação de arquivista, das IFES, né? Enfim. E aí ficam os dirigentes andando para um lado, às vezes não sabe o que está acontecendo, acaba recebendo, desculpa, eu fiz a colocação, fez algum inventário, alguma coisa, mas, assim, quem recebeu não sabe o tamanho do problema que se estava absorvendo. Não, tá? Não foi nada, era mais um comentário para agregar. Pessoal, muito feliz de ter participado do GT, eu considero um privilégio ter coordenado, né? Não sei se vou dar continuidade. Precisa de fôlego, o GT, tá? Não só de coordenação, mas de novos membros. Aqueles que acharem aptos a continuar, né, permaneçam. Alguns colegas destacaram, que eu já falei. A Cássia estava até agora há pouco comigo, foi ela que me tirou de lá, né? Além da organização que mandava algumas mensagens, né? Mas a Cássia também me ajudou bastante. Enfim, cada um daqueles ali, não tem tempo para nomear, mas foram importantes para o desenvolvimento deste trabalho. Tá? Agradeço a todos vocês pela atenção e fico à disposição, caso tenham dúvidas sobre o tema.